bom dia, bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 14 de julho, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou passando nessa manhã para te desejar um bom dia, para te dizer que hoje é o dia que o Senhor preparou para nós. Você está preparado para viver aquilo que Deus tem para você? Eu estou preparada, Senhor, e eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Não permita que nada, Jesus, nem ninguém, nem mesmo eu, Senhor, impeça de viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim neste dia. E que você possa profetizar sobre a sua vida. Fala, Senhor, eu quero viver o teu novo. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. E agora eu te faço uma pergunta. Se Deus liberar para você viver hoje tudo aquilo que Ele tem preparado para você, você está preparada para viver aquilo que Deus tem? Não correndo o risco de transformar a bênção que Deus tem para a sua vida em maldição? Em tirar Deus do plano e colocar os seus planos, os seus projetos? Que você venha refletir sobre isso. Você tem pedido, você tem orado, né, a Deus, clamado pela misericórdia de Deus. Mas e você? Está preparada para viver aquilo? E se a sua resposta for não, eu desafio você hoje, pelo poder que há no nome de Jesus. Renuncia a si mesmo todos os dias. Peça a Deus perdão, perdoe. Limpa o teu eu da tua carne e deixa Deus ocupar o centro da sua vida. Deixa Deus ocupar o primeiro espaço da tua vida. Deixa Deus ocupar o seu coração, né? Como diz, guardai sobretudo o seu coração, né? Esteja atento, esteja vigilante. Guarda a tua mente, guarda os teus ouvidos. Pare de emprestar os teus ouvidos para Satanás. Para de emprestar a tua boca para Satanás. O teu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? E se o Espírito Santo habita em você, ele habita em todo o seu ser. Do alto da cabeça à planta dos seus pés. Ei, por que tu tem emprestado a tua boca para Satanás? Por que você tem emprestado o seu ouvido para Satanás? Satanás te usando, Satanás te caluniando, Satanás te condenando, e você de verdade tendo a sua consciência, mas mesmo assim ainda achando que é culpada. Ei, o Espírito Santo de Deus habita em você. Quando Satanás tentar contra a sua vida, fala, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. A minha vida é do Senhor Jesus, a minha casa é do Senhor Jesus. Sobre a minha vida você não tem autoridade. Vocês estão entendendo? Irmãos, Deus nos deu espírito de ousadia e nós temos que ser ousadas para lutar contra o inimigo dentro da palavra, porque nós temos que conhecer a palavra e, no principal, nós temos que viver. Porque se tem alguém que conhece a palavra, chama-se Satanás. Ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, é sua missão conhecer para você ter palavra. Porque quando ele tentou Jesus naquele deserto, né? Olha, irmãos, ele tentou Jesus no deserto. Imagine nós, fracos, pecadores, que ele nos conhece, as nossas limitações. Deus te levanta e mesmo assim você tá lá, quer viver no pecado, quer ter prazer pelo pecado. Irmãos, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo dias maus. Não é hora de brincar de ser cristão. Não é hora de brincar de ser crente. Não é hora de brincar de ser filho. Ontem nós falamos, né, sobre a oração que ele fez a Deus. Ele tinha certeza que Deus ia ouvir a oração dele. Por isso que ele clamou, porque ele sabia o que ele fazia perante Deus. E hoje Deus está falando com você novamente sobre essa questão. O que Deus tem vindo ao teu respeito tem agradado a Deus? Porque, irmãos,
Nós não temos que ficar aqui na terra tentando agradar pessoas, tentando agradar homens, não. A nossa missão é agradar a Deus, até porque não tem como. Ou você agrada a Deus ou você agrada ao mundo. Os dois não tem como. Não tem como você ficar com um pé lá e o outro cá. Você precisa endireitar. Você precisa se posicionar. Se você quer viver o extraordinário de Deus, se posicione e comece a viver em obediência com Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? A palavra que eu vou deixar para meditação está lá em Ageu 2, 5 ao 9, que diz: segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temas, o Espírito de Deus habita em você. E ele te disse: não temas, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Irmãos, não há nada que Deus não possa fazer por mim e por você. Ele conhece. Desde o ventre da nossa mãe, antes de nós sermos formados, ele já nos conhecia. Ele já conhecia a nossa história. E quando nós viemos ao mundo, a nossa história, ela já foi escrita. Qual caminho você tem seguido? Você tem seguido o caminho de Deus? Ou em algum momento você desviou do projeto que Deus tem para a tua vida? Reflita sobre isso. E se no caminho você errou o caminho, né? Como o GPS, se às vezes você errou, peça a Deus, fala: Senhor, recalcula a minha rota, mas me traga de volta pelo teu caminho, né? E ele diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar eu darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, lá em Ageu 2:9 disse: a glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né? Que o nome dele venha a ser louvado, que o nome dele venha a ser glorificado através da minha e da sua vida, e que por onde você passar, que venha a ser transmitido, que todos venham sentir a presença desse Deus poderoso que habita em você. E o principal, que por onde você passar, você venha ser um anunciador do Evangelho de Cristo, a qual ele me escolheu e a qual ele te escolheu. Hoje ele nos deu a nova oportunidade, não para dizer: uau, hoje ela vai lá, ela é apenas mais uma, não. Ele te escolheu para fazer a diferença. Amém? Que Deus venha te abençoar neste dia, uma terça-feira linda e abençoada por Deus. Que Deus te guarde. Bom dia!